Em 1979, aos 16 anos, Xuxa Meneghel deu início à sua carreira de modelo e, como tal, estampou várias capas de revistas, gravou vários comerciais para a TV, fez participações em filmes e chegou a trabalhar na TV Globo antes de ir para a Rede Manchete. É isso mesmo que você ouviu. Mas com certeza também já sabia, porque não é segredo que ela atuou como figurante dos programas Os Trapalhões e Planeta dos Homens, com o Jô Soares. Aliás, ela fez até novela, ou pelo menos uma pequena participação em um capítulo. Tem mais coisas que não se fala tanto, e é sobre isso o vídeo de hoje. Olá, bem-vindos ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Ultimamente eu não tenho pedido para que você curta, comente e siga o meu canal, caso ainda não segue, mas eu preciso da sua ajuda para fazer esse canal crescer e não custa nada. Ajuda eu. Eu separei 5 curiosidades sobre a Rainha dos Baixinhos, mas apesar de tudo que ela fez já ser tão explícito, ou seja, não parece ter alguma coisa que ainda não sabemos sobre sua carreira, mas pode ser que você se surpreenda. Como eu disse no comecinho do vídeo, quando modelo, a Xuxa atuou bastante na Globo antes de assinar contrato com a Rede Manchete. Então, quando estreou o show da Xuxa, já não era uma pessoa conhecida só pela TV, né, ou revistas entre os profissionais da casa. E o mesmo aconteceu com a Som Livre. Quando estreou o seu infantil de maior sucesso, ela foi intimada a gravar uma trilha sonora para o seu programa. Mas essa não foi a sua primeira vez que entrou em um estúdio para colocar a voz numa canção, pois já tinha gravado o LP Clube da Criança e Xuxa e Seus Amigos quando era contratada da Rede Manchete. Clube da Criança foi lançado pela RCA, atual Sony Music. Esse disco, apesar de ter o nome do programa que Xuxa apresentava e dela ter participado em 3 faixas, da qual uma faz solo, o disco não é considerado como parte de sua discografia. E depois ela lançou Xuxa e Seus Amigos pela Philips Polygram, atual Universal Music. Além de participar em outras 3 faixas do álbum Trem da Alegria, de 1985, lançado pela RCA. E para Som Livre, ela não tinha gravado nada, né? Mas bem antes de colocar a voz nesses 3 discos, olha quem estava na capa do LP Disco 81, lançado pela Som Livre, aquela que viria a se tornar a maior fonte de renda da gravadora, a própria Xuxa. Ao estrear o show da Xuxa, o diretor da Som Livre, João Araújo, pediu para que o produtor Guto Graça Mello produzisse o disco do programa, e Xuxa gravou a duras penas porque, apesar de já ter colocado voz nos discos mencionados anteriormente, esse projeto lhe exigia muito e era um disco muito desacreditado, ou melhor, foi o disco mais desacreditado da sua carreira. Talvez o Xuxa Só Pra Baixinhos tenha superado esse. Bom, enfim. Ela tinha dificuldades para gravar e ninguém queria dar músicas para ela, mas o resultado foi espetacular. É um dos discos que eu mais gosto e com o sucesso que fez, Guto foi convidado para dar sequência ao trabalho e produzir outro. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui falando só sobre os discos, as curiosidades dos discos do show da Xuxa. Você pode ver esse vídeo caso ainda não tenha visto. Ele produziu o segundo disco, mas se desentendeu com a Marlene Matos e até lhe deu uma bofetada. E eu não me contive, eu dei-lhe uma bolacha, confesso. Mas foi por detrás dela. Ela estava sentada aqui, ela tomou um tapa aqui. O que provavelmente tenha lhe causado sua demissão. O disco foi engavetado e Michael Sullivan foi chamado para produzir o álbum e deu sequência, né, com o seu companheiro Paulo Massadas. Mas depois do trabalho pronto, depois de ter lançado já o disco, o Guto chegou a dizer que pouca coisa foi alterada do disco que ele tinha produzido. As faixas Rambo, Quem Quiser Que Conte Outra, Aquecendo, Nós Somos Amanhã, por exemplo, não estavam na seleção que ele tinha feito. E cá entre nós, bem que a Som Livre podia liberar essa primeira versão, né, do segundo show da Xuxa. Seria incrível. E outro detalhe do segundo show da Xuxa é que, se para o primeiro disco ninguém queria dar composições para a apresentadora gravar, porque pensavam que o disco seria um fracasso, aliás, a própria Som Livre não tinha expectativa que o álbum passasse de 100 mil cópias, se chegasse nessa marca já seria um sucesso, e passou de 2 milhões e 600 mil cópias. Já para o segundo, ela recebeu em torno de 900 composições. Mas apesar de tantas opções, a própria Xuxa assinou uma faixa. Ela escreveu a música Hey Mickey, que é uma versão da original com o mesmo nome. Teve a composição de Reinaldo Wiseman, que era o cenógrafo do programa. Ele compartilhou, né, com Robson Stepankovic a composição de banda da Xuxa. E, pasme,
teve música até de Marlene Matos. Eu cheguei a pensar, gente, mas Marlene Matos sempre teve fama de dura, torrona, compositora. Mas faz sentido. Ela foi a fada madrinha na vida da Xuxa, né? Aquela que lhe deu um toque de mágica e a transformou em uma deusa dos anos 80 e 90. Então, por que não seria capaz de compor? Mas, discreta como sempre, o seu nome não aparece como compositora. Ela usou o pseudônimo Arnaldo na música Recheita da Xuxa. E simplesmente, essa música é uma das que mais tocava no programa, é uma das mais tocadas desse álbum. Bom dia, não se esqueça do café. De 91 até o final de 93, Xuxa gravou a versão do Show da Xuxa em espanhol na Argentina. Os 2 primeiros anos, o programa foi transmitido pelo canal Telefe e o terceiro ano pelo canal 13. Em 1999, ela voltou a gravar para a Telefe, mas dessa vez era um quadro de pegadinhas com artistas para o programa Video Match, comandado por Marcelo Tinelli. Ela tinha feito algo parecido já no primeiro ano do show do Xuxa Park no Brasil. Na época, ela não viajava com tanta regularidade para o exterior, porque Sasha era um bebê. Então, ao invés de ela ir até a Argentina, os artistas argentinos vinham até o Brasil, e o curioso disso é que na época ela era contratada da Globo. Mas a Telefe tinha parceria com o SBT, então as gravações aconteciam nos estúdios do SBT. Ou seja, o SBT pode colocar em sua história que Xuxa, com suas paquitas, gravou um programa em suas dependências. Praticamente todos os programas que Xuxa se propôs a fazer entrou no ar, inclusive Superstar, que não deu certo por razões diversas, e a direção da Globo chegou a dizer que foi um erro ter transmitido aquele episódio, porque o mesmo deveria ter sido considerado apenas como um piloto, e nunca houve um segundo programa, apesar da expectativa. O Chiliz está começando e vai ser de arrasar. Mas mesmo para os programas que deram certo, a apresentadora gravou pilotos, né? Inclusive para aquele que fez o maior sucesso no país e ultrapassou fronteiras, o Show da Xuxa. Lembre-se que teve troca de cenário, troca de cenógrafo, e mesmo com tudo bonitinho, teve piloto também. Ou seja, aquele programa de estreia não era a primeira gravação do show. Na Record, Xuxa desceu um pouco do pedestal e aceitou apresentar a versão de um enlatado, né? Isso quer dizer, de um programa estrangeiro que era distribuído para vários países e já tinha uma versão igual no Brasil. Estou falando do Dancing Brasil, que era o mesmo formato de Dança dos Famosos da Globo e Bailando por um Sonho do SBT. E aliás foi um dos programas mais bonitos que ela fez na Record e talvez em sua carreira também, depois do Show da Xuxa e Planeta Xuxa. E depois ela apresentou também o The Fur, né, que também era importado. Mas na época da Globo, a emissora tentou fazê-la apresentar um programa que já tinha sido testado também e aprovado em outros países, o Heartbeat, ou Batidas do Coração. Isso aconteceu em 2004. O programa era uma ideia original da Endemol, né, já tinha sido produzido na Holanda, tinha sido exportado para a Argentina, para o Chile, para alguns outros países, e era um jogo de conhecimentos gerais, e o tempo da resposta dependia do número de batidas do coração do participante, que, acertando as questões, recebia um prêmio acumulativo em dinheiro. Como o programa fez sucesso, ganhou uma versão infantil, que ao invés de dinheiro oferecia aos participantes brinquedos e até uma viagem à Disney. E como o Xuxa estava naquela pegada de trabalhar com criança outra vez, a emissora pensou que seria uma boa opção para ela. A atração seria apresentada nas tardes de domingo, com a intenção de abranger, de envolver toda a família. Mas, na versão original, o apresentador aparecia para os participantes apenas em monitores lá no estúdio. E Xuxa não gostou muito da ideia, porque ela queria ficar próxima. E aí ela queria fazer algumas alterações no formato e não rolou. Que tristeza. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.